Bom dia a todos. Olha, hoje eu falei bom dia. Sempre falo boa noite, que a gente sempre fala à noite, né? É um prazer estar aqui com vocês. E sobre filosofia, eu estou começando a findar já o curso e estou fazendo estágio. E estou fazendo estágio num ensino fundamental, com crianças de 10 e 11 anos, e eu sempre chego na sala de aula, eles olham para mim assim com estranheza, porque um coroa desses aqui, o que está fazendo, né? Acho que eu sou da polícia. Aí eu digo assim, eu estou estudando filosofia para a próxima encarnação. E nessa eu não tenho muito mais aqui que aprender, né? Ainda tenho um tempinho, mas nem tanto. E é sobre a reencarnação que a gente vai falar hoje. A nossa proposta é apresentar esse livro da Carol Bowman. É uma americana. Esse livro me trouxe uma grata surpresa. Nós viemos acompanhando um caso de reencarnação em família há 4 anos, aqui no estado. A pessoa me procurou e a gente tem acompanhado esse caso, orientando a pessoa na medida do possível, aprendendo um pouco, estudando um pouco sobre isso, e a gente percebeu que reencarnação em família é muito comum. Muito comum. As crianças falam. A criança começa a falar com 3 anos, 2 anos e pouco, às vezes ela dá umas dicas, não raras, às vezes muito claras, sobre a vida passada dela. Mas isso naturalmente, sem ninguém perguntar, sem ninguém inquirir. E o problema é que a gente não se interessa, a gente não dá ouvidos. E aquilo vai passando, e até os 7, 8 anos ela perde aquilo. Porque a reencarnação se dá na fecundação, ou antes um pouco, e ela se finda aos 7 anos, mais ou menos. Então, quando a criança está realmente reencarnada, que ela faz 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, 6 anos, por aí, depende da criança, ela abandona aquele passado e passa a viver uma vida nova. É tanto que a gente vê relatos de criança, a Nete Guimarães, por exemplo, já esteve aqui várias vezes, esteve me falando, que o filho dela só comia sentado na mesa, com os talheres colocados na posição certa, só andava de roupa certa. Depois que fez 7 anos, virou aquela bagunça. Então ele perdeu aquela coisa que ele tinha, possivelmente da França, segundo ela, no passado. Então, nós, acompanhando esse caso, nós sentimos necessidade de trazer à luz algumas informações sobre a reencarnação em família e voltadas para o amor. Então, esse livro dessa escritora, O Amor Me Trouxe de Volta, trata justamente disso. São casos de reencarnação em família, pessoas que são avós delas mesmas. Olha que interessante, isso é muito comum. Não é comum isso estar relatado, a criança falar sobre isso, que muitas vezes ela não sente necessidade de falar, ou ela não lembra. Mas, em alguns casos, eles chegam a lembrar. Eu liguei outro dia, conversando com a Rose, da Federação, que é uma psicopedagoga. Ela falou comigo que tem tratado diversos casos assim. E, por incrível que pareça, a religião atrapalha muito. Porque nem todo mundo acredita na reencarnação. E não tem como você... Aliás, até tem como você tratar o caso sem falar na reencarnação, mas é muito difícil a pessoa não chegar que é uma reencarnação, chegar à conclusão de que é uma reencarnação. Então, os casos acontecem, o negócio é que a gente não dá ouvidos. Então, a nossa proposta aqui é falar um pouco sobre isso e alertá-los para, se acontecer na família de vocês um netinho, um bisneto ou mesmo um filho, vocês estarem atentos para trabalhar com isso. Por quê? Porque essas lembranças quase sempre se dão por causa de algum trauma. Trauma daquela vida, trauma de relacionamento. Então eles voltam lembrando, e eles voltam para resolver o trauma.
E se você não souber levar a coisa, o trauma fica para a vida. E isso vai prejudicar a pessoa no seu desenvolvimento naquela vida. Se você souber levar a situação, você consegue fazer com que ela perca o trauma. Em processo de regressão induzida, quando a pessoa é induzida ao transe, à regressão, ela vai para o problema. Ninguém regride e relata instantes de felicidade, de alegria. Todo mundo relata problema. André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita da Bahia, e é um médico e trabalha com regressão de memória, ele diz: toda pessoa que eu regredi voltou para o inferno. Quer dizer, voltou para o problema. Então, é uma terapia fantástica, mas tem que ser muito bem vista, muito bem feita, muito bem conduzida por um profissional qualificado. Então, nós estamos dizendo, esclarecendo aqui, que não é para ninguém estar tentando perceber quem foi, ou quem já foi, ou que o filho foi. A coisa é natural. Se ela acontecer naturalmente, você conduz. E, por incrível que possa parecer, a gente sempre fala em reencarnação, porque reencarnação vai para a gente ajustar vidas passadas, pagar, etc. e tal. Isso é um conceito deturpado. Nós reencarnamos, na maioria das vezes, por amor à família. Nós formamos uma família carnal que é parte de uma família espiritual. Allan Kardec é muito claro, os espíritos são muito claros falando isso. Nós temos uma família espiritual. E essa família está o tempo todo conosco. E a reencarnação é um processo natural, é um fenômeno natural, não foi criada pelo Espiritismo. Ela existe desde que o homem existe. O Espiritismo estuda a reencarnação, aceita a reencarnação. É uma das bases do Espiritismo. Mas ela é natural. Assim como é natural uma fruta cair de uma árvore e nascer uma árvorezinha do lado. A reencarnação também é assim. Fez sexo, concebeu, tem um espírito ali do lado que reencarna. Naturalmente. Mas toda reencarnação se dá assim? Não. Hoje em dia, a grande maioria se dá planejada. Como as plantas também são planejadas. A gente pega a semente aqui, planta lá, depois que ela adquire um determinado tamanho, vai lá e planta ela num terreno fértil, arado. Então, as reencarnações são planejadas, a maioria delas. Mas, no princípio, nos primórdios, ela é natural. E ela vai gerando essa família. Então, é lógico que a gente imagine que essa família está unida, porque na hora que precisa de alguém para reencarnar, quer dizer que há uma oportunidade, quem está ali do lado, encarna. E quem é que está ali do lado? Quem ama. Quem está junto. Ou tem ódio. Então, são as duas ligações básicas, o amor e o ódio. Por isso que muitas vezes a gente reencarna perto de pessoas que a gente não tem tanta simpatia. Mas, de qualquer maneira, é para resolver. Não adianta um nascer na China, outro aqui, que não vai resolver. Tem que nascer perto. Então, esses planejamentos se dão, a gente vai ver, até às vezes a pessoa está encarnada ainda numa vida, já está planejando para reencarnar a próxima. Isso ocorre. Então, esse livro, escrito pela Carol, ela relata esses casos. A Carol era uma americana, judia, uma dona de casa como qualquer outra, com 2 filhos, e um dia o filho dela, o Chase, começa a ter, ele entra num transe, esse garotinho aí, cabelo vermelho, ele entra num transe e começa, era 4 de julho, aniversário da independência americana, e aquelas bombas, né, aqueles fogos todos, e ele começa a relatar a história dele como um soldado da guerra civil americana, um soldado negro, e ele relata todo o processo dele até a morte e a guerra de uma maneira que só um historiador poderia relatar. E ele fica muito perturbado com aquilo, mas relata tudo. E ela sentiu, depois desse relato, que ele perdeu essa fobia.
ele tinha medo de fogos. Naquele instante, onde houve fogos em demasia, por causa da comemoração, ele entrou naquele transe, quase que como voltou no passado, e relatou para ela, e ela conversou com ele, e ela começou a se interessar por esse caso. Depois o outro filho dela também relata alguma coisa, ela lida com ele, e ela começa a se interessar e publicou um livro chamado As Crianças e Suas Vidas Passadas. Esse livro foi muito famoso, e ela continua, então, estudando. Depois ela escreve O Amor Me Trouxe de Volta. Ela não acreditava na reencarnação, apesar dos judeus, tem uma parte dos judeus acreditarem, né, na Cabala, e ela acaba colocando a reencarnação como uma possibilidade irrefutável, uma possibilidade real, né? Muito bem. Então, o livro trata desse assunto, da reencarnação pelo amor dentro da própria família, mas muito perto. Ela estudou um caso de alguns pesquisadores americanos, Ian Stevenson, por exemplo, que estudou muito a reencarnação, mas ela tirou para esse livro mais aqueles casos de reencarnação de 40 anos, de 50 anos, muito perto. E é justamente esse caso que a gente tem acompanhado aqui no Estado. Caso de reencarnação com 43 anos, depois do desencarne da pessoa. Bem, já falamos da reencarnação como uma lei natural e que o Espiritismo defende, que o Espiritismo assume, né? Vamos falar um pouco sobre a reencarnação no mundo, sobre a reencarnação, de estudiosos sobre a reencarnação, só para a gente ter uma ideia. Vamos começar essa é a doutora Carol. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. De Allan Kardec. Olha o que ele diz no item 20. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? Mas tranquilize-se, aos egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais lhe terão ligado à terra, a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Mais claro do que isso, impossível. A pessoa pergunta, mas quando eu chegar lá no mundo espiritual, eu vou encontrar aquele monte de mãe que eu tive, aquele monte de filho que eu tive? Não, não é bem assim, você vai encontrar os mesmos. Muitas vezes nós encarnamos avós de nós mesmos. Os nossos pais podem ter sido nossos pais no passado. A reencarnação não se dá só com 40, com 50 anos, ela se dá com 300 anos, com 1000 anos às vezes. Então, a família espiritual é muito grande, muito maior que a família que está na Terra, que está encarnada. Só que a gente vai mudando de posição. A gente vai mudando de posição e adquirindo cada vez laços mais afetivos. Quando a gente se ama verdadeiramente, aquele amor incondicional, a gente já não tem mais muita necessidade de estar junto. Você já não tem problema mais. A gente vive junto quando tem problema. A gente às vezes fica junto para auxiliar um outro, um terceiro. Às vezes um casal se junta com um propósito de auxiliar mais 2 ou 3. É um resgate. Aí está a misericórdia divina. E muitas vezes chegam figuras novas,
Pessoas que não têm vínculo nenhum com aquela família, mas precisam de socorro, precisam da ajuda, aí ele é agregado, a família nasce planejado, nasce como filho daquela família, e os 2, ou os 3, ou 4 assumem aquela criatura na intenção de resgatá-la. É muito comum a gente ver na família um patinho feio, não é? Uma pessoa diferente, totalmente diferente. As pessoas às vezes falam, esse menino não é da família. Essa menina não é da família, é muito estranha. E é muito comum isso acontecer. É a misericórdia divina funcionando. Somos nós fazendo a nossa parte com relação aos nossos irmãos. Porque reencarnar para ser feliz não tem muito sentido. Porque a felicidade é inútil. Depois que você alcança a felicidade, ela é inútil. Você procura outra coisa. Então, a reencarnação é um processo de trabalho, de labor. A felicidade é um processo. A gente nunca a encontra. Quando a gente encontra, já não é felicidade mais. A gente já procura uma outra etapa, uma outra felicidade. Então, a gente se une para isso, para se resgatar, para se ajudar. Porque muitas vezes somos ajudados do passado por aquela pessoa, ou muitas vezes por exercício de misericórdia, a gente assume aquela pessoa e vai trabalhando. Muito bem. Um nome muito importante que a gente não poderia deixar de passar em branco é o Dr. Hermandranath Banerjee. Esse indivíduo estudou muito a reencarnação, um indiano, parapsicólogo, diretor do Departamento de Parapsicologia de Rastajan, na Índia, publicou alguns livros, estudou em torno de 1.100 casos científicos sobre a reencarnação, teve 25 anos de pesquisa. Foi uma pessoa muito importante para a reencarnação científica, a reencarnação fora do âmbito religioso. Ele trabalhou a reencarnação nos Estados Unidos, na Polônia, na Índia, e esse indivíduo acabou com a carreira dele por causa disso. A carreira dele pedagógica acabou. Ele perdeu o valor, porque as pessoas não aceitavam. E ele sabia disso. Mas a convicção dele era tão grande, devido ao estudo que ele fez, que ele continuou. E ele contribuiu muito para a compreensão da reencarnação no mundo, pelo lado científico. Porque a gente fala da reencarnação nos centros espíritas, ou em algumas outras religiões, as pessoas aceitam aquilo como uma coisa, como um dogma. Mas com a ciência não tem como sair. E o professor Banerjee, ele usou todo o rigor da ciência para mostrar os casos. Pesquisou 1.100 casos no mundo inteiro. E trouxe alguns livros. Quem tiver interesse, pode procurá-lo. Um outro foi Ian Stevenson, muito conhecido no mundo. Pesquisou muitos casos de reencarnação, inclusive no Brasil. Ele pesquisou um caso de reencarnação, ele que foi o orientador da Carol Bowman. Dele que ela tirou uns casos para escrever o livro O Amor Me Trouxe de Volta. Ele pesquisou, inclusive, no Brasil. E tem um caso muito interessante, que ele pesquisou no Brasil, da família Lawrence, do Rio Grande do Sul, são espíritas. Está no livro 20 casos sugestivos de reencarnação, o que ele chamava de memória extracerebral. É uma senhora chamada Maria, com o apelido de Sinhá, que prevê a sua encarnação como filha de Marta, como Marta, filha de Ida Lawrence, irmão de Valdomiro Lawrence. Valdomiro foi muito conhecido no movimento espírita. Ela, naquele tempo, ela arrumou um namorado. Sempre começa assim, né? Arrumou um namorado. E o pai não aprovou o namoro. E ela, apaixonadíssima, eles apaixonadíssimos,
ela então fica muito triste, fica muito desfocada da vida, e o pai manda ela para a Europa para ver se ela esquecia o namorado. E ela se coloca, se expõe às intempéries do clima europeu, ao frio, e já com o intuito realmente de um suicídio, de se suicidar. E ela adquire tuberculose e realmente desencarna com tuberculose. Só com ela, antes de morrer, ela volta para o Brasil e ela encontra a sua amiga Ida Lawrence. E no leito de morte diz a ela que voltaria como filha dela. Ela diz que os espíritos estavam dizendo a ela que ela desencarnaria e voltaria como a filha da Ida, e que em criança ainda contaria tudo para ela, revelaria tudo para ela, quando ela começasse a falar. E realmente, depois de alguns meses, acho que 14 meses, a Ida tem uma menina que com 2 anos e meio começa a falar que ela era Marta, ela era assim. E dá detalhes fantásticos sobre isso. Ela dizia, quando eu era grande, eu era Marta. E começa a dizer. Essa palavra, quando eu era grande, é muito comum nessas histórias. Quando eu era velha, quando eu era grande, é muito comum. Esse caso está relatado no livro do Dr. Ian Stevenson, caso acontecido aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil, o maior expoente em pesquisa sobre reencarnação é o Dr. Hernani Guimarães. Hernani Guimarães era amigo particular de Ian Stevenson e de Dr. Banerjee. Eles conversavam entre si, eles tinham relacionamento, né, de pesquisa entre si, e contribuiu muito para a pesquisa sobre reencarnação no Brasil. Dr. Hernani Guimarães também trabalhou com transcomunicação instrumental. Acho que a maioria de vocês já ouviu falar do que é isso, comunicação com espíritos através de rádio, televisão, o aparelho eletrônico. Isso entrou em moda nos anos, acho que 90, mais ou menos. Clóvis Nunes falou muito disso, nós nos interessamos muito sobre isso, mas isso está assim um pouco colocado de lado, mas é possível que se comunique com espíritos através de rádio, televisão, ondas de rádio. Hernani Guimarães foi um grande pesquisador com relação a isso. Se não me engano, o maior que já assistiu. O nome dele não é muito conhecido, mas no meio espírita ele é muito famoso. Contribuiu demais para a pesquisa espírita. A gente vê que não existe outro meio de divulgação da doutrina espírita que senão pela ciência. A gente tem usado muito o lado da religião, mas a ciência é tão importante como a religião e como a filosofia. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem colocado a ciência espírita e a filosofia espírita de lado. Então, é um tripé que está com uma perna muito grande na religião e muito curta na ciência e na filosofia. E o Dr. Hernani contribuiu muito para que se estudasse ciência espírita. E, através das obras dele, ele trouxe bastante base para o conhecimento científico da reencarnação. Eu trouxe aqui uma história interessante sobre um encontro que aconteceu no dia 29 de agosto de 1971, em São Paulo, entre Chico Xavier, Banerjee e Hernani Guimarães. Banerjee lá, aqui o Chico. O Chico soube que o professor Banerjee estava em São Paulo e foi saiu de Uberaba, foi a São Paulo para conversar com ele. O Chico trabalhou, como todos sabem, na Fazenda Modelo há muito tempo. E trabalhava com gado. Então, eles começam a conversa. Esse diálogo está numa fita, está no Facebook, quem tiver interesse. O Chico estava com um tradutor,
E eles conseguiram falar. O Hernani não participou da conversa. A conversa, na verdade, foi entre os dois. O Chico, com toda aquela maneira dele, né, tranquilo de falar, e o doutor Banerjee, muito interessado, porque já tinha ouvido falar no Chico. E então era a reencarnação do lado científico, de um lado, e de outro, sensitivo. O Chico vendo o espírito e conversando e tendo informações o tempo inteiro, e o Banerjee entrevista ele. Interessantíssimo. Então eles começam a falar, porque ele soube que o Chico trabalhou com gado. Eles começaram a conversar sobre a implantação do gado zebuíno no Brasil. O gado zebuíno é originário da Índia. Então ele pergunta ao Chico como é que foi a introdução do gado zebuíno no Brasil. O Chico disse que foi muito boa. Alguns espíritos indianos encarnaram no Brasil, depois de encarnados aqui naquela região de Uberaba, olha só como é que a reencarnação é interessante, é lógica. Eles começaram a se interessaram em trazer zebus para cá. E eu andei estudando um pouco sobre essa história, foi assim, interessantíssima, a ponto de um indiano famoso, depois de ter desencarnado, ter doado toda a sua manada a um brasileiro. Olha como é que a coisa se estreitou. Então o Banerjee pergunta ao Chico por que o gado zebu se implantou tão bem aqui. O Chico diz que a incidência solar lá na Índia, na região em que o gado estava, é a mesma aqui do Brasil. Então o gado não sentiu muita diferença. Eles traziam de navio, né? Não sentiu muita diferença, se adaptou muito bem aqui. E a conversa vai se levando para esse lado, até que começa a falar sobre reencarnação. E o Banerjee pergunta ao Chico se ele já tinha ido à Índia. O Chico disse, não, de corpo eu nunca fui. Mas Emmanuel já me levou lá uma vez. Eu conheci, deixa eu ver o nome da cidade. Acho que Japur, se não me engano, que era a cidade natal de Banerjee. E ele descreve a cidade natal dele completamente. E descreve também Nova Delhi. Estive lá, vi isso, aquilo. Banerjee fica encantado. Ele falou, mas Emmanuel me levou lá porque havia uma reunião de Mahatmas, uma reunião espiritual, para definir o norte que o povo indiano, o norte espiritual que o povo indiano tomaria. E eu participei dessa reunião. Então, o professor Banerjee fica emocionadíssimo, se enche os olhos de água e se levanta e diz que para participar, pega a mão do Chico, se abaixa, faz reverência a ele, e diz que para participar de uma reunião de Mahatma, só sendo um Mahatma. E diz, só participa quem for Mahatma também. Esse homem deve ser, de fato, uma grande alma, um ser iluminado. O que quer dizer Mahatma? Então, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Como nós estamos todos unidos. Como nós somos unos. Como não tem diferença de país, de raça, de cultura. Nós estamos todos unidos. O Chico participando da reunião na Índia, com os Mahatmas de lá. Então foi um fato que Hernani Guimarães relatou um dia antes da sua morte. Ele teve uma morte muito rápida, e ele relatou, e isso foi colhido e colocado nos anais da história do Espiritismo. Muito bem. Voltando ao livro. Nós trouxemos aqui 2 casos que o livro relata, para a gente se situar um pouco de como a coisa acontece. Ela se repete quase sempre. As características das manifestações, das lembranças das crianças, são quase sempre iguais. De maneira que, se vier a acontecer com vocês vão perceber logo. Kate, uma americana, com 16 anos,
havia brigado com os pais, isso em 1978. Havia brigado com os pais porque ela havia engravidado. E o pai a coloca para fora de casa e ela vai viver sozinha. Tem um filho sozinha, tranquila, trabalhando. Com 1 ano e 4 meses, o menino James tinha um nódulo na orelha esquerda, em cima da orelha. Foi feita uma biópsia e foi constatado um câncer desses terríveis. Depois de muito sofrimento, o menino desencarna 3 meses depois, com 1 ano e 7 meses. E ela, sozinha com esse menino, muito triste, mas segue a vida. Depois de algum tempo, ela casou-se com Billy, conheceu um rapaz, casou-se, e em 1992, ela deu à luz a um menino. Quando trouxeram o menino para ela, ela reparou que o olho esquerdo dele parecia sem cor, assim como James. James era cego do olho esquerdo por causa dos tumores. E que havia uma marca em cima da orelha esquerda. E uma marca na garganta. Um risco, porque tinha sido feita uma biópsia em James. E aquele risco ficou. Quando eles apresentam o menino para ela e ela olha para o menino, ela olha nos olhos do menino, ela diz: é o James. Isso é uma das características de reconhecimento de reencarnação. Geralmente, mãe com filho, vó com neto, os olhos. Eles dizem nos olhos. Hoje a ciência já aceita isso, a intuição. Quando ela olha, ela lê, sou eu, estou de volta. Ela entende isso. Nesse caso que eu tenho acompanhado, foi assim. Primeira vez que olhou, sou eu, fulano de tal. Muito bem. Então, a Kate tem essa impressão, mas totalmente desconhecida da situação. Vai levando a vida e o menino nasce, menino saudável, né, continua e tal. Mas ele tinha uma mancha no olho esquerdo, a mancha branca. E ela, depois de algum tempo, engravidou novamente, teve outro filho, e foi tocando a vida, trabalhava numa lanchonete. Chegou a contar para o marido a situação, mas o indivíduo não deu muita atenção, e o tempo foi passando. Quando o Chad tinha 4 anos, ele começou com as lembranças. Ele dizia: mãe, você não lembra daquela casa cor de laranja, com os móveis de cor de chocolate? Ela lembrou, ela tinha lembrança de que era o apartamento que ela morava com James. Perceba que a criança, ela não tem as palavras, o banco de palavras ainda no cérebro. Mas o cérebro perispiritual informa. Então ele fala cor de laranja e cor de chocolate. Chocolate, laranja é o que ele conhecia. E ela então se assusta com aquilo, mas acaba confirmando aquele olhar, aquela suspeita que ela teve. E ele diz: mãe, eu quero voltar naquela casa. Eu tenho que voltar lá. E ela reluta. E o menino, de vez em quando, falava sobre isso. O que acontece assim, eles não lembram e vão falando, eles têm insights, flashes. Chega no momento que ele lembra daquilo, fala, depois volta a brincar, volta ao normal. Quando eles falam, eles mudam a feição. Você percebe na criança um adulto. Eles falam com a precisão tão grande, com a vontade tão grande, que você vê que a criança muda. E ela pergunta a Chad: o que é que você quer naquela casa? Por que você quer voltar lá? E ela diz: porque deixei você lá.
E quando falava, mudava de semblante. E se comportava de maneira diferente, como nós dissemos. A Kate tinha medo de encontrar a verdade. Ela não conhecia nada sobre isso. Então, ele ficava irritado e dizia: pergunte ao teu pai sobre a casa, ele sabe. Só que o menino não sabia da existência do avô, porque ela havia deixado o avô com 16 anos. Nasceu o James, nasceu o Chad, e ela não tinha, voltou a se relacionar com o pai. E ele falava: pergunte ao seu pai que ele sabe. Até que, enfim, ela levou... Desculpe, mas... Estou saindo de uma gripe, está arranhando a garganta ainda. Então ela levou o Chad ao apartamento um dia, e ele disse... Ele descreve todo o apartamento, ele fica alegre em ver, e ela explica a ele que ela, já nesse meio, já tinha entrado em contato com a Carol, e a Carol já tinha orientado ela por telefone, essa que escreveu o livro. Então ela explicou ao garoto que ele era o James, que havia voltado num corpo sadio. Aí o menino disse: eu sabia disso. É outra característica. Tem determinadas coisas que você fala, ele fala: eu sei disso. Eu te conheço. Qualquer coisa assim. E, com o passar do tempo, o olho dele foi melhorando e ele voltou a enxergar. Do olho esquerdo, que ele havia nascido já cego daquele olho. Com 6 anos, ele não falava mais sobre o assunto. Então é uma oportunidade, é uma época de oportunidade. Ele se curou por lembrar, sem terapia nenhuma, apenas por lembrar. E ele voltou porque a amava. Porque ela estava sozinha. Ela morava sozinha com ele. E ele sentiu deixá-la sozinha. O amor o trouxe de volta. E a vida continuou. Um outro caso muito interessante era de uma garota que gostava muito da mãe, e a mãe, aliás, era a Candy, adorava a mãe, e era artista e professor de sapateado. Com 30 anos de idade, a mãe morreu e disse que voltaria, a professora. A Candy engravidou, apesar de não poder mais ter filhos. Os médicos tinham dito a ela que ela não poderia ter mais filhos, mas ela engravidou. E depois de 9 meses deu à luz a Carrie, uma garotinha como qualquer outra. No hospital, quando a mãe, a Candy, viu a Carrie, que ela olhou nos olhos dela, ela disse: é minha mãe. Novamente se repete o olho, o olhar. A vida passando pelos olhos. Bom, a Carrie gostava de cantar, acompanhada do avô no piano. Com 1 ano e meio ela era precoce, 1 ano e 1 mês ela já montava frases. E ela cantava com o avô, dentro do carro, passeando, músicas que ela não conhecia e que o avô gostava. Então, a família fica impactada com aquilo, vai acompanhando, e ela gostava, ela tinha os gostos igual o da mãe da Candy, igual a avó. No caso, ela era a avó dela mesma. Quando cresceu mais um pouquinho, foi colocada numa aula de sapateado. Ela era professora de sapateado. E a professora dizia: vocês estão ensinando essa menina em casa? Porque ela está com passos, trazendo passos aqui que eu não ensinei ainda. Eu digo: não, ela aprendeu sozinha e tal. Eles não queriam abrir. E às vezes ela dizia: eu sou a vovó mesmo? Falava com a mãe. E uma vez ela disse à mãe que a amava e não teve tempo de dizer isso a ela. E ela voltou para isso. Olha que coisa interessante. O Chico nos diz muito: se você ama alguém, diga que você ama, enquanto você está acompanhado com ela, porque depois pode ficar muito difícil. Lógico que ela não voltou só para isso. Mas um dos grandes motivos que ela alegou foi porque ela não disse à filha que a amava. Depois, como
Como Carrie, ela diz, eu voltei para dizer que te amo. Então, são muitos casos, os livros têm vários casos. Nesse caso que eu acompanho até hoje, a história se repete. A história é mais ou menos o seguinte: a mãe, a pessoa que me procurou, nasceu e a mãe desencarnou 4 dias depois. Ela foi acometida de tétano, teve um parto em casa e desencarnou. Ela foi criada pela avó, que ela achava que era mãe. Quando ela me procurou, a netinha dela tinha 1 ano. E ela me disse, eu sei que é minha mãe. Mas ela tinha me contado o caso. Eu disse, como é que você vai saber que é sua mãe? Eu vi nos olhos dela. Quando ela nasceu, que eu olhei nos olhos dela, eu falei, é minha mãe. Mas uma mãe que ela não conhecia, ela nem mamou na mãe. Não deu tempo. Então, eu falei, mas você está dizendo isso, vamos esperar, pode ser que ela fale. Com 3 anos, a menina começou a falar. Vovó, quando eu era velha, tal coisa assim assado. A família refutava. Só que ela já de encontro comigo, e eu já tinha passado o livro dos Espíritos para ela, já tinha conversado muito com ela sobre isso, etc. e tal, ela começa a dar ouvidos à menina. E as duas, ligadíssimas. E o processo vai levando. Vovó, quando eu era velha, tal coisa assim assado. E ela falava de coisas assim incríveis. Um dia ela foi ao cemitério, um dia de finados, na cidade dela, que elas não moram na cidade onde elas viveram. E ela falou, vovó, está vendo aquela cruz lá? Era um cruzeiro que tinha em cima do cemitério. No interior tem muito isso, né? Eu já botei a mão naquele galo. Aqueles galos de ferro que tem nos cruzeiros. Não dava nem para ver que era um galo, estava longe. Falou, meu Deus, mas como? Quando eu era velha, vovó, eu botei a mão naquele galo. Aí ela foi pesquisar depois. Quando o cruzeiro chegou na cidade, ela ajudou a carregar para levar lá para cima. Com certeza deve ter colocado a mão, porque ele estava embaixo. E o relacionamento entre as duas vão se estreitando cada vez mais, ao ponto da avó concluir com rapidez, minha mãe está comigo novamente. E a avó dizia, e a menina dizia isso a ela, eu nunca mais vou te deixar. Às vezes ela deitava, um dia ela deitou na cama, no colo da menina, a menina passava a mão nos cabelos dela e dizia, eu nunca mais vou te deixar. Nesse dia do que ela estava no cemitério, que ela viu o galo, ela voltou a falar, vovó, eu botei a mão naquele galo. Abaixou a cabeça, olhou para as mãos e falou, tudo que eu queria eu deixei para trás. E essa menina que teve o neném, o bebê, ela gostava muito de cantar, e essa menina adora cantar e dançar. Outro dia, ela cantou uma música que ela nunca ouviu, nunca ninguém ouviu. E a avó dela me passou umas partes da música, eu fui procurar na internet, era uma música da tradição mineira, uma música de trabalho. E ela falou, vovó, é uma música de trabalho. Ela começou a lavar roupa, bater a roupa, com 4 anos. E ela batia a roupa numa tábua e cantava a música. Com certeza, como ela fazia quando estava encarnada. E ela fazia uma música de trabalho. A lavadeira lava, a roupa cheira, uma coisa mais ou menos assim. E um dia eu disse a ela, não tem ninguém do tempo dela que está vivo ainda, que você possa conversar, perguntar detalhes, porque ela é canhota, ela é esquerda. Procure saber pelo menos se a sua mãe era esquerda.
Ela falou, eu vou levar ela na casa da minha madrinha, que era amiga dela, elas faziam cantoria junto, aquelas cantorias de ladainha, de igreja. E elas chegam na casa da madrinha, entra, ei madrinha, tudo bem? E a menina vem atrás. Quando a menina entra, a madrinha diz, que menina linda. Aí ela falou, é minha neta, tem os olhos da sua mãe. A menina vem, a mulher estava sentada, a menina vem, fica na frente dela, olhou para ela e falou assim, eu te conheço. Aí a avó foi e tirou ela, porque não tinha como explicar. Tirou ela de perto, trocou de assunto, etc, etc e tal. Aí falaram lá, mas esqueceu de perguntar se era canhota, até hoje eu não estou sabendo. Eu estou pesquisando. Até que um dia a coisa chegou num ponto em que ela resolveu levar a menina na casa. Vovó, nós morávamos naquela casa vermelha. Aquela casa, vovó, vermelha. E ela então resolve ir lá. Ela, a filha e a neta. Para ver a casa vermelha. Que ela não conhecia, ela saiu de lá com 3 anos. E chegando lá, não era na cidade onde tinha um cemitério, era afastado, no interior. Pra você tem ideia, na época que ela desencarnou, ela foi levada de maca, não tinha condução. Para chegar lá hoje, só de jipe. Então, quando ela chegou na frente da casa, a casa não era vermelha, a casa era de tijolinho à vista. Então era vermelha, mas não era pintada de vermelho. Ela chegou, olhou e falou, cadê a cruz que tinha ali? Ah, não sei e tal. Aí começou a chorar. Não quero, vovó, eu não quero entrar nessa casa, eu não quero. O trauma. O que ela não sentiu depois que desencarnou? Porque a gente desencarna e ninguém morre. Ela continuou ali. Com certeza ela foi acusada pelos pais, pelos amigos, de ter feito aquilo com a criança, de ter abandonado a criança. Uma criança que ela tanto desejava. Então, isso impregnou nela um grande trauma de abandono da criança. E ela voltou para resolver isso. Aí ela entra na casa e relata, a cozinha só tinha 2 paredes, cheia de mato. Ela relata onde, vovó, aqui tinha as panelas, aqui tinha uma mesa grande com um banco, aquelas cozinhas de roça. Vovó, você faz uma cozinha dessa para mim? Faço. E elas choravam. E ela chega no canto da cozinha e pega alguma coisa que não existia e fala, aqui eu trabalhava com um negócio assim, era um pilão. Você só fazia o que no pilão? Paçoca. Aí a avó fala, e para lá? Ah, para lá eram os quartos. Vamos lá? Não. Eu não quero ir lá. E a história acabou por aí. Fui agora há pouco tempo. Ela ainda tem trauma, mas a gente percebe que ela está cada vez melhorando mais. Não demora, ela vai esquecer. Com certeza. Mas eu já sinto, pelas atitudes dela, que ela já se desfez desse trauma. Outro dia ela falou assim, vovó, é legal, né? Eu ser sua mãe e você ser minha avó? Olha, a reencarnação é legal. Ela estava num dentista e a avó sentou lá no colo e o dentista brincou com ela. É bom, né, estar no colo da vovó? Ela falou assim, não, eu que sou a mãe dela. O dentista o quê? Não, depois eu te conto essa história. Eu que sou a mãe dela. E ela de vez em quando fala, não esqueça que eu sou sua mãe. Quando ela fala, o olhar dela é de repreensão. É de mando. Mesmo sendo uma criança de 4 anos, 5 anos. Não se esqueça que eu sou sua mãe. E fala, legal, né, vovó? Ser sua mãe e ser sua neta. Quando ela chegou em casa, nessa visita da casa, ela foi dar um beijo na avó para dormir, ela agarrou nos ombros da avó e falou, eu nunca mais vou te deixar. Então, é o amor. E a Carol acaba o livro dizendo o seguinte, uma das lições é que o amor tem o poder de transcender a morte.
Vemos isso nos casos em que a alma escolhe, por amor, renascer na mesma família que acabou de deixar. Em muitos outros casos, percebemos que os laços de amor não são rompidos com a morte, mas continuam num novo relacionamento, numa outra vida. Então, não tem como dizer não. Se acontecerem com vocês, ouçam, conduzam o caso. Porque ali há um trauma, ali há uma necessidade. Por que a maioria, às vezes, não lembra? Porque não há o trauma, não há necessidade. Mas sabe lá Deus por que essas coisas acontecem. Com certeza para serem resolvidas. Eu espero que com essa informação a gente possa lidar melhor com isso. Às vezes um vizinho, às vezes um amigo que relata. Outro dia eu estava tomando um caldo de cana e tinha uma garotinha do meu lado. Eu gosto muito de criança. E comecei a brincar com ela. E depois eu percebi que eu conhecia a mãe e o pai, de vista. Eles têm uma sorveteria em São Mateus. E conversando com ela, aquela coisa, não tinha lugar para sentar, ela sentou do meu lado, ali no banco. Aí a mãe dela falou assim, pergunta a ela o que ela vai ser quando ela crescer, 2 anos. O que você vai ser quando crescer? Polícia. Falei, mas polícia? Falei, ela é louca. Outro dia o pai dela foi parado numa blitz e ela achou o máximo. Então, para isso que a gente estuda, para isso que a gente traz essas informações, precisa identificar os casos e resolver. Porque são casos de amor, que muitas vezes, por falta de compreensão, por falta de estudo, são resolvidos. Obrigado e até a próxima. Deus abençoe.